Você sabe o que é terço médio da face? O terço médio da face é uma área muito importante e do ponto de vista cirúrgico ele é pouco falado. O terço médio da face é essa área aqui que a gente chama de maçã do rosto, essa área do sorriso, que quando a gente sorri, ela aumenta um pouquinho, essa área, e quando a gente fica mais velha, a gente vai perdendo o volume aqui, né? E existe cirurgia para isso, você sabia? Eu sou Ana Roxo, sou cirurgião plástico e hoje a gente vai falar sobre a cirurgia do terço médio da face. Vamos lá? Durante o envelhecimento, né, da gente facial, há algumas características que são muito próprias desse processo todo, né? Uma dessas características é a perda do formato triangular do rosto, né? Onde a gente tem uma projeção aqui maior da proeminência malar, né? Do terço médio, muito maior do que essa área aqui, né? Então você tem um terço médio bem projetado e um terço inferior que fica menos aparente, né? Apesar de pacientes terem faces de formatos diferentes, oval, quadrado, a gente vê em pacientes jovens que ela tem as bochechas bem projetadas, bem proeminentes, né? Que chamam muito mais atenção do que o resto da face, tá? Quando a gente vai envelhecendo, há uma inversão desse triângulo da face. Na verdade, a face ela vai ficando mais quadrangular, independente do formato ósseo da paciente, né, do rosto da paciente ser quadrangular. A gente começa a perder projeção nessa área, né? Então as maçãs do rosto elas vão ficando, né, mais murchinhas e a gente começa a aumentar, né, tecido nessa área, ter mais gordura, ter mais flacidez, então a face vai parecendo que tá ficando mais quadradinha, tá? E aí, quando a gente fala sobre cirurgia de face, é muito comum, né? A gente fala, olha, paciente que tem flacidez, né, que tem excesso de pele, já não consegue mais tratar com procedimentos estéticos, a gente precisa tratar esse excesso de pele com cirurgia de face. Mas a cirurgia de face, pura e simplesmente, ela tem por objetivo tratar daqui para baixo. Ela trata o contorno da mandíbula, ela melhora o que a gente chama de jaw, ela melhora o pescoço, ela melhora toda essa área, mas muitas das vezes o terço médio fica um pouco relegado a segundo plano. É muito comum em consultórios dermatológicos, em consultórios de cirurgião plástico, a gente ter, né, os procedimentos estéticos que melhorem essa área, né, que preencham a região malar, que deem, né, mais volumização nessa área, que dê mais efeito estaca nessa área, mas a gente fala muito pouco sobre a cirurgia dessa área. Então hoje eu queria conversar um pouquinho sobre o lifting do terço médio. O lifting do terço médio ele pode ser feito isoladamente ou associado a uma cirurgia de face, né? Então é aquela paciente que tem, né, perda do contorno da face, envelhecimento global dessa face e muitas das vezes tem essa região com muita perda de tecido. O lifting malar ele é uma boa indicação. Outra indicação do lifting malar é aquela paciente que ela se queixa assim, minhas pálpebras, já tratei minhas pálpebras, mas essa gordurinha aqui, ela não sai. Essa gordurinha, gente, não é das pálpebras, tá? A pálpebra, ela tá limitada por um ossinho aqui, né? Pela borda inferior do osso orbitário, né? Pela órbita. E tudo que for fora dessa área não é mais zona da pálpebra. E a gente não consegue tratar com a cirurgia de pálpebra. Então aquela gordurinha que fica aqui, né, às vezes aquela bolsinha que fica aqui do lado, mais volumizada e que não é tratada na cirurgia de pálpebra, ela é tratada com lifting malar, tá? Nessa cirurgia, a cirurgia do lifting malar, a gente tem por objetivo reposicionar as estruturas do terço médio, né? Dar mais volume, reposicionar todas essas estruturas e tratar o que a gente chama de bolsa malar ou malar fat pad, que é uma formação tecidual ali, que é gordura, tem muito mucopolissacarídeo, tem um tecido ali diferente que ele puxa água para ele. Então colocar preenchedor nessa área, nesses pacientes que tem essa malar fat pad, né, essa gordura malar mais proeminente, colocar preenchedor ali é um perigo e é um problema, porque como é uma área que puxa muita água, se você injetar qualquer coisa ali pertinho,
aquilo vai dar mais edemas. Muitas das vezes, quando a gente opera a pálpebra desse paciente e não trata o malar fat pad no pós-operatório, o que fica com mais edema é ali aquele local, tá? Então, quando o paciente tem essa área aí muito proeminente, isso está incomodando, já está fazendo uma bolsinha ou já está fazendo um volume ali, o lifting de terço médio é uma indicação muito boa, porque a gente consegue disfarçar essa gordura proeminente, essa área aí de acúmulo, né, de líquido com tecido, e que não é legal, né, fica desconfortável para o paciente, não é estético, tá? O lifting de terço médio, ele é feito pela pálpebra inferior, tá? Então, a gente tem uma incisão que pode tanto ser feita aqui na borda ciliar quanto por dentro do olho. Isso aí é muito de cirurgião para cirurgião, mas quando a gente tem que tratar principalmente essa área, a gente prefere realmente fazer uma incisão na pálpebra inferior e estender um pouquinho. Então, aquela ruguinha que fica aqui na lateral que a gente tem quando sorri, a gente aproveita essa prega da ruguinha e faz a incisão naquele local, tá? Aí a gente descola todo o tecido e traciona todo esse tecido do terço médio para cima e vai fixando esse tecido todo em estruturas ósseas, fazendo com que, né, a parte mole, o tecido, seja fixado numa parte dura, que é a estrutura óssea, tá? Então, qual é a vantagem desse procedimento? Assim, além da cirurgia de face, ele pode ser feito com a cirurgia de face. A cirurgia de face melhora o contorno, melhora o pescoço, melhora essa região, mas esse procedimento melhora muito essa região, né? Então, para pacientes que perderam muito volume, fazem preenchimento ali e aquilo não está melhorando, ou para paciente que tem a gordura malar, né, o malar fat pad, esse procedimento é muito indicado e ele melhora muito, né? Ele dá uma rejuvenescida muito grande e melhora aquele aspecto, né, de volume, né, de bolsinha. Às vezes fala assim, aparece uma bolsinha d'água nessa área, tá? Qual é o ônus dessa cirurgia? Por que essa cirurgia não é tão realizada? Por que não é uma cirurgia tão indicada? Essa cirurgia, ainda mais para quem tem o malar fat pad, né? Essa gordurinha aqui, essa bolsinha malar, é uma cirurgia que dá mais edema do que uma cirurgia de face convencional, tá? É uma cirurgia onde o paciente fica um tempo maior, mais edemaciado, tá? Principalmente porque a gente descola toda essa área, fixa em estrutura óssea, então é uma cirurgia que dá um pouco mais de edema, um pouco, até um médio mais edema do que a cirurgia de face. Então, não é qualquer paciente que tolera isso no pós-operatório e também não é todo paciente que vale a pena a gente tratar essa área. Mas quando vale a pena, é uma cirurgia que dá um resultado excepcional, melhora muito, rejuvenesce muito, reposiciona esse terço médio e melhora muito essa área que incomoda muitos pacientes que têm isso, tá? Então, esse tipo de cirurgia precisa ser muito bem indicada, tá? Que o pós-operatório é um pouquinho mais longo do que os pós-operatórios convencionais de face e de pálpebra, tá? Se você tem dúvida sobre lifting terço médio, pode deixar aqui para mim que eu vou ter o maior prazer de te responder.